Empregados que tiveram contrato suspenso ou reduzido correm o risco de receber 13º menor, porque a lei não é clara e advogados têm opiniões diferentes. Um deles sugere que é hora de negociar com o patrão. Veja no quadro No Fim das Contas com Mônica Carvalho. Oi, pessoal. Mais de 9 milhões de trabalhadores no Brasil todo estão vivendo uma situação nova, mais uma, por causa da pandemia, porque eles tiveram o contrato de trabalho suspenso ou então a jornada e os salários reduzidos. Por quê? Porque eles participam de um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda criado pelo Ministério da Economia em abril. Houve acordos individuais, coletivos, e agora a dúvida é como é que vai ser feito o pagamento do 13º salário, como é que ele vai ser calculado? Eu conversei com 2 advogados trabalhistas, Morival, que atende empresas, e Lariane, que atende empregados. Até o momento o governo não disse nada sobre qual vai ser a base de cálculo do 13º, como vai ser feito esse cálculo. E a lei do 13º, ele fala o seguinte, que o cálculo tem que ser feito com base no mês de dezembro, para o pagamento do 13º. E aí, se a gente for levar em consideração isso, ao pé da letra, diante dessa situação de que foi prorrogada a possibilidade de suspender contratos e reduzir contratos até dezembro, o funcionário pode ter redução. O trabalhador fará jus a 1/12 de 13º salário por mês trabalhado. Então, quando você tem a suspensão no contrato de trabalho, você não tem um mês trabalhado. Consequentemente, inexiste por parte das empresas a obrigatoriedade do pagamento desse AVO, né, durante o tipo de suspensão no contrato. Existem colegas que entendem que deve ser feita uma média de todo o ano para calcular o 13º esse ano, para essas pessoas que tiveram um contrato reduzido. E existem colegas que dizem o seguinte, não, letra de lei, vamos fazer o cálculo por mês de acordo com o mês de dezembro. E eu que entendo que deve ser feita de acordo com o último salário mesmo. E as empresas que tiveram o contrato de trabalho, a suspensão, por um período de 2 meses, o prejuízo não seria muito grande, o impacto não seria muito grande, e, consequentemente, ela poderia fazer frente por liberalidade àquele pagamento. Agora, se você nas empresas que não tiveram contrato de trabalho suspenso por um período de 5, 6 meses, o custo seria muito impactante na folha de pagamento, principalmente se você considerar que é o mês de dezembro, que é o mês que normalmente as empresas já têm um volume de despesa muito maior, né? Todo mundo conta com esse dinheiro o funcionário, conta com esse dinheiro o comércio, conta com esse dinheiro os prestadores de serviço. Então, para que a gente não tenha uma surpresa ainda pior, eu acho que era a hora de os funcionários sentarem com os donos de empresa e negociarem esse 13º, como vai ser calculado. Escutaram? Eu conversei com o juiz do trabalho e professor universitário Antônio Humberto Souza Júnior e ele me disse o seguinte, quando a lei não é clara e provoca interpretações diferentes, é importante lembrar que existe um princípio do direito do trabalho, que é decidir da forma que favoreça o trabalhador. Então vamos lá, o que está claro? Que tem que ter trabalhado o mês, para poder ter direito sobre aquele mês, ter direito ao 13º salário. Contrato suspenso, então vai receber o 13º apenas dos meses trabalhados. Se o empregador quiser pagar o outro que não trabalhou, ok, aí é a opção. Jornada reduzida. Para ser considerado um mês trabalhado, tem que ter pelo menos 15 dias de trabalho. Não importa, segundo o juiz do trabalho, como vai ser feita essa contagem, quantas horas, se precisa ser consecutivo ou não. Para ele, para o juiz, é um mês que vai ser calculado normalmente. É importante lembrar também, o salário hora está mantido pela lei, ele não foi reduzido. Um exemplo de como se calcula o 13º salário. Tem que definir qual é esse salário, essa é a grande questão, dividir esse valor por 12 meses do ano e multiplicar pelo número de meses trabalhados. Pode acontecer, num exemplo como esse, de ter o 13º reduzido pela metade. Qual é agora a nossa expectativa diante dessas dúvidas? Que o Ministério Público do Trabalho e também o Ministério da Economia
deem orientações. Eles já me disseram isso, eles estão preparando orientações técnicas, sugestões de como empregadores e empregados devem se comportar, devem negociar neste momento por conta desses contratos suspensos ou reduzidos. É o que a gente espera para as próximas semanas. Tchau, pessoal. Até a próxima. E segue o Bom Dia.